a predileção dos pais por um dos filhos. A palavra de Deus, ela já tem uma norma especial para que todos acertem e evitem errar. Iremos abordar no decorrer da lição de hoje que a palavra-chave desta lição é predileção. O ponto 1 trata do plano de Deus para a família e sua presciência. O ponto 2 vai tratar do conflito familiar. E o ponto 3 vai tratar do problema da predileção por filhos na família. Vejamos o que diz a introdução para melhor compreensão. A história de Isaac e Rebeca parece uma infeliz repetição da de Abraão e Sara. Por algumas vezes, Abraão não soube lidar com os sentimentos de sua esposa, cometendo erros pelos quais pagou alto preço. Nesta lição, estudaremos a respeito da predileção de filhos pelo casal Isaac e Rebeca. Veremos que quando isso acontece na família, os resultados são conflitos intermináveis que fazem pular de um ambiente hostil para a criação dos filhos. Obviamente, essa não é a vontade de Deus para a família cristã. O erro é humano, mas a persistência nele não é recomendável. Então, era interessante que Isaac, por já ter experiência de seu ancestral, ele tivesse evitado. Mas, lamentavelmente, ele aqui usou o princípio da inteligência. Ele aprendeu com seu próprio erro. O sábio aprende com os erros dos outros. Aqui deixa claro que a vontade de Deus para a família é que ela se fundamente nas normativas bíblicas e evite esses erros que trazem prejuízos tremendos para as famílias. Se Isaac e Rebeca tivessem amado os dois filhos de forma inteligente, eles teriam aproveitado as suas potencialidades para assim promover a felicidade do lar. O nosso ponto 1 vai enfatizar com precisão o plano de Deus para a família e sua presciência. O item 1, o plano divino para a família de Isaac e Rebeca. Isaac esperou 20 anos para concretizar a promessa de ter filhos. Então, o plano divino para a família de Isaac e Rebeca foi de fato aquele, que eles seriam bênçãos para muita gente. O item 2, o propósito presciente de Deus. Nesse ponto nós iremos constatar que, apesar da falibilidade humana, Deus continua agindo dentro da sua soberana vontade. Deus tinha, na sua presciência, já um propósito definido. E ele falou que o menor seria servido pelo maior. A síntese desse ponto é o seguinte: os desígnios de Deus se cumprem no tempo certo. É importante, se cada pai se sensibilizar de como está o seu filho, fica mais fácil a convivência. O pai e a mãe, eles são as pessoas mais próximas dos filhos. Só que às vezes eles perdem espaço para outros concorrentes. E hoje no mundo moderno são inúmeros concorrentes. Nós temos a tecnologia, que ela procura atender a necessidade dos filhos, e os pais, por sua vez, às vezes perdem espaço para essas concorrentes. Mas é importante o pai entender 3 coisas básicas para que o relacionamento da família seja cada dia mais eficiente. Ele precisa perceber como está seu filho, ele precisa ouvir seu filho, e ele precisa orientar. O segundo ponto vai tratar do seguinte tema, o seguinte assunto: o conflito familiar. A palavra de Deus nos dá normas que, se nós atentarmos para ela, nós viveremos em comunhão. Mas, à medida que a gente não atenta para as recomendações, pode surgir diversos conflitos. Primeiro item, a esterilidade de Rebeca. Naquele momento, ele jamais imaginou que Rebeca seria estéril. Mas nem por isso o amor deixou de prevalecer. A Bíblia diz que o amor tudo suporta, tudo espera e tudo crê. Então ele acreditou e assim orou ao Senhor de forma insistente e perseverante, até que, após 20 anos, veio ali a bênção que era importante para a família ser feliz. O segundo item, o conflito. Desde a geração dos filhos, Deus atendeu a oração. 2 nações lutam no teu ventre. O maior servirá ao menor. Terceiro item, o favoritismo do casal pelos filhos. Esse é um grande desafio que nós precisamos enfrentar e, de preferência, superá-lo. Ao invés de termos predileção, que tenhamos dedicação especial por cada filho. Ao invés de preferir um, tratar todos com amor, com carinho e aproveitar a capacidade ou as virtudes individuais que cada um tem.
Mas, lamentavelmente, um casal em estudo, no caso de Isaac e Rebeca, eles caíram nesta armadilha, o caminho da predileção. E assim, um preferiu um, alimentando o seu ego particular, e o outro preferiu o outro, também alimentando o seu ego particular. O resumo desse ponto: a predileção dos filhos é uma das causas de conflito na família. Então, qual é a recomendação para nós? Amemos a todos e tratemos cada um com valorização na sua potencialidade. A convivência dos pais serve de referência para os filhos, que aquilo que os pais vivem reflete na vida dos filhos. Exemplo: se um pai e uma mãe conversam, os filhos vão entender que eles estão se comunicando. Se os pais um abraça o outro, eles vão perceber que os pais estão trocando afeto. Se um trata bem o outro em qualquer área da vida, eles estão vendo ali o tratamento, porque, querendo ou não, os filhos se espelham nos pais, positivamente ou negativamente. É importante que os pais passem essa segurança para os filhos, tanto da comunicação, como das boas ações, como dos bons exemplos. E aí facilita eles viver amando-se uns aos outros. O ponto 3 da lição trata o problema da predileção por filhos na família. O item 1, Esaú, o filho predileto de Isaac. Essa predileção, como já mencionamos, ela leva em conta geralmente alguma habilidade que alguém tem em favoritismo de outro. Esaú, ele era muito esperto em caças. Ele tinha uma habilidade muito grande como caçador. E aí ele matava aquelas caças, trazia para o seu pai, fazia um guisado especial, e ali ele satisfazia o ego do seu pai. Seu pai, vendo essa atenção especial do seu filho, ele dava preferência para ele. E o problema é que ele trazia detrimento ao outro filho. Era interessante se ele usasse de inteligência e chamasse: Esaú, chama Jacó, a gente vem comer aqui essa delícia juntos. Seria uma bênção. Porque é o bom e consolar ver que os irmãos vivem em união. Se ele tivesse agido dessa forma, estava sendo sábio e inteligente e harmonizando a família. Mas, lamentavelmente, ele dava muita atenção a um e faltava com atenção ao outro. Aí entra o perigo da predileção. Jacó, o filho predileto de Rebeca. Isso nos ajuda a compreender que Jacó era mais caseiro. Então, consequentemente, ele convivia mais com a mãe e aprendeu algumas habilidades maternas. Por isso, ela tinha a predileção por ele. E assim, houve essa distinção, não houve esta compreensão dos dois para com os dois filhos, e assim houve esse grande problema. Quando um preferia um, o outro preferia o outro. Não tiveram a sabedoria de harmonizar essas potencialidades para viver em comunhão. Além do conhecimento que os pais tinham acerca do conflito entre os dois filhos, faltou a Isaac, como o líder da família, a habilidade e a sabedoria para contornar o embate existente. Por outro lado, Rebeca não avaliou os danos morais e espirituais dos seus filhos. O presente relato bíblico nos ensina que é uma tragédia moral e espiritual quando os pais preferem qualquer um dos filhos. Então, aqui está o problema da predileção. E ele tem solução. Se os pais agirem conforme recomenda a palavra de Deus, evitaria essa predileção. A responsabilidade de educar, de instruir e orientar os filhos é dos pais. A conclusão aqui nos mostra que se as famílias seguirem os padrões normativos da palavra de Deus, ela tem tudo para ter uma vida feliz. Mas se enveredar pelo caminho da predileção, corre o grande risco de ter uma família com conflitos e muitos problemas. Porque evitar problema é uma solução do sábio. Porque o sábio, ele evita sofrer aquilo que alguém sofreu. Se nós quisermos ter uma família feliz, as normativas estão na palavra de Deus. Por isso que ela é o nosso manual. Seguindo as normas da Bíblia, a família pode ser feliz e evitar cair nas armadilhas que nós temos aí armadas. Dentre elas, a predileção. Que a família cristã possa permanecer baseada na palavra de Deus e assim seguir criando seus filhos na doutrina e a demonstração da palavra de Deus, que é o nosso manual. Que Deus abençoe. Muito obrigado pela oportunidade.